Olá, pessoal! Na nossa videoaula de hoje eu trouxe para vocês esse lindo patinho de amigure, que é bem simples de fazer e fácil. Eu espero que vocês fiquem até o final para poder aproveitar e aprender a fazer mais uma linda peça para decoração de quarto, para decoração de chá de bebê, entre outras coisas, que está utilizando muito as peças de amigure. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para que você se inscreva e deixe aqui também o seu joinha, pois ele é muito importante para que o nosso vídeo tenha uma certa relevância a mais e assim outras pessoas possam ver. E eu também fico sabendo se vocês estão gostando do conteúdo que eu venho trazendo para vocês. Peço também que vocês compartilhem em suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer sempre mais. Então vamos para a nossa videoaula, então? Os materiais que nós vamos estar utilizando para fazer nosso patinho será a linha 100% algodão, agulha para crochê de 3,5 mm, agulha de tapeçaria para fazer o acabamento das costuras, 2 botões para fazer o olhinho e enchimento para nós colocarmos dentro do nosso ursinho. Essa é a lista de nossos materiais. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui o meu trabalho com a cor laranja. Vou começar pela parte do biquinho, do pezinho e das asinhas, que são os detalhes. Eu vou iniciar aqui a parte do biquinho. Então, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer mais uma que vai representar o ponto baixo. Então, eu conto 1, 2, na terceira aqui, eu inicio meus pontos baixos. Assim, ficaremos com 5 pontos baixos, que foram as 5 correntinhas que nós iniciamos. Aqui no nosso último ponto, eu vou virar para essa parte de cá, então, eu vou trabalhar mais 3 pontos baixos. 2, 3. Então, nesse último ponto aqui, ele vai ficar, na verdade, com 4 pontos baixos. Então, eu vou voltar aqui agora, ó, faço 2, 3. E aqui no nosso último ponto, novamente, eu vou trabalhar, então, 3 pontos baixos, já que a minha correntinha equivale a 1 ponto baixo. Agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras somente de ponto sobre ponto. Nessa carreira não vai ter aumento e nem diminuição. Somente de ponto sobre ponto. Então, faça aí essas 2 carreiras e eu já volto com a nossa última carreira, que será em diminuição. Para a nossa última carreira, eu vou fazer aqui minha correntinha, que já vai equivaler meu ponto baixo, e vou trabalhar mais 4 pontos baixos, ficando no total de 5 pontos baixos. Aqui, eu vou fazer uma diminuição. Trabalho 5 pontos baixos, 3, 4, 5, e faço uma diminuição. Aqui agora você já pode arrematar o seu fio, deixando um espaço para poder costurar ele na sua peça, tá certo? Então, esse foi o nosso biquinho. Então, pessoal, agora eu vou fazer a parte da patinha do nosso patinho. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e aqui dentro dessa argolinha eu vou colocar mais 5 pontos baixos. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Vamos ficar, então, no total de 6 pontos baixos. Para a minha próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar um aumento. Faço um ponto baixo e no outro ponto um aumento. Um ponto baixo e novamente aqui um aumento. Veja que nós ficamos com 3 aumentos apenas nessa carreira.
Fechei na minha primeira correntinha. Novamente, eu vou subir minha correntinha, vou no meu próximo ponto de base e trabalho um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto e trabalho 2 pontos baixos. Vou no meu próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Então, a cada 2 pontos baixos nessa carreira, nós trabalhamos o nosso aumento. Vou fechar aqui a minha carreira. Então, veja que ele tá formando um triângulo, tá certo? Então, agora, eu vou subir aqui a minha correntinha e, novamente, vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui, 2 pontos baixos sem aumentos. Agora, eu vou trabalhar um aumento nesse ponto. E no nosso próximo ponto aqui, eu vou fazer novamente um aumento. Então, nós vamos ficar na sequência aqui de 2 pontos com aumentos e 2 pontos sem aumentos. Então, ó, 1, 2, sem aumento, e 2 com aumentos. Então, essa será a sequência da nossa carreira. 2 pontos com aumentos e 2 pontos sem aumentos. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir minha correntinha e vou trabalhar 4 pontos baixos, sem aumentos. Então, fiz aqui meus 4 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar aqui o aumento. Novamente, serão 2 pontos com um aumento. Trabalho 1, 2, 3, 4. E novamente o aumento. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira, né? Já tá chegando aqui no final e eu já vou explicar para vocês também a próxima carreira, que será: vocês vão iniciar trabalhando 6 pontos sem aumentos e depois vai trabalhar 2 pontos com aumento. 6 pontos sem aumento e 2 pontos com aumento. E depois, na próxima carreira, você vai fazer uma carreira sem aumentos, ok? Então, você vai terminar essa carreira. Na próxima carreira, você vai fazer 6 pontos sem aumento e depois 2 aumentos. 6 pontos sem aumento e 2 aumentos. E a outra carreira será sem aumentos e sem diminuições, tá certo? Então, pessoal, aqui eu fiz, ó, a minha carreira com 6 pontos baixos e depois trabalhei meus 2 aumentos. E depois eu fiz a carreira aqui sem aumentos e sem diminuições. Vamos começar agora as carreiras com diminuições. Então, subi aqui já minha correntinha e eu vou trabalhar aqui mais 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5. Aqui agora eu vou fazer uma diminuição. Novamente, outra diminuição. Aqui no total, pessoal, serão feitas 7 diminuições. Aqui do biquinho aqui da nossa patinha, do nosso patinho. Então, vou trabalhar aqui minhas 7 diminuições. E depois você vai seguir a sua carreira normalmente, sem aumentos e sem diminuições. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diminuições. E agora, eu vou seguir aqui a minha carreira normalmente, sem diminuições. Pois as diminuições serão feitas somente, por enquanto, na frente do nosso pezinho, tá certo? Fechei aqui e vamos para a nossa próxima carreira. Agora, aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixos, contando aqui com a minha correntinha. E aí, eu vou dar início aqui às diminuições.
Então, vou fazer aqui, ó, uma diminuição. Duas. Três. E 4. Vai ficar no total, então, de 5 diminuições, tá certo, pessoal? Então, nessa carreira, ficará com 5 diminuições. E depois, você vai seguir normalmente sem diminuições. Vou subir aqui, pessoal, minha correntinha e vou trabalhar normalmente aqui com 4 pontos baixos, ficando no total de 5 pontos baixos. Chegando aqui na frente, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo e novamente uma diminuição. E agora eu vou seguir normalmente aqui essa carreira, ponto sobre ponto. Para a nossa próxima carreira aqui, eu vou subir minha correntinha, vou no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar uma diminuição. 2 pontos baixos. E novamente uma diminuição. 2 pontos baixos. E uma diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira. E depois, é só você manter essa quantidade de pontos por mais 5 carreiras, deixando ao final um fio para costurar a sua peça ao corpinho do seu patinho, tá certo? Eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó. E agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto por mais 5 carreiras. E não esqueça de deixar o fio para costura. Então, pessoal, agora eu vou iniciar aqui com a minha cor amarela para fazer a asinha do nosso patinho. Então, vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e aqui dentro eu vou trabalhar 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei, então, meus 7 pontos baixos, eu vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, no total, ficamos com 8 pontos baixos, já que a nossa correntinha aqui vale como um ponto baixo. Eu vou subir minha correntinha e trabalhar ponto sobre ponto. Para essa primeira carreira, a gente não vamos fazer aumentos. Somente trabalhar os pontos que já fizemos na primeira carreira, que foi 8 pontos. E vou fechar aqui a minha carreira na minha correntinha aqui, com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, uma correntinha, que vai representar o meu ponto baixo, e aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento. No meu próximo ponto, um ponto baixo. No meu próximo ponto, um aumento. Então, a cada um ponto baixo, eu vou trabalhar um aumento, tá certo? Até chegarmos no final ali.
Cheguei aqui no final, vou fechar na minha correntinha aqui e passar para a minha próxima carreira. Vou subir uma correntinha e vou no meu próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No meu próximo ponto, eu faço um aumento. Então, nessa carreira aqui, a cada 2 pontos baixos, nós trabalhamos um aumento. Nós vamos seguir assim por toda essa carreira, fazendo o aumento a cada 2 pontos. Quando chegar aqui no final, vamos fechar com um ponto baixíssimo na nossa correntinha. E já vou passar para a próxima carreira. Uma correntinha que representa o meu ponto baixo, vou para o meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No meu próximo ponto, um ponto baixo. E no meu próximo, eu trabalho um aumento. Então, aqui a cada 3 pontos baixos, você fará o aumento. Essa é a nossa última carreira em aumento. Depois, você deverá permanecer com a quantidade de pontos por 4 carreiras. E eu vou voltar já com as diminuições, ok? Então, é só você seguir aí fazendo o seu trabalho e eu já volto para mostrar como iremos trabalhar nossas diminuições. Feito, então, as 4 carreiras aqui sem aumentos e sem diminuições, vamos começar agora a nossa diminuição. Vou subir a minha correntinha que vai equivaler ao meu ponto baixo e trabalhar mais 2 pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou trabalhar uma diminuição. 3 pontos baixos. E novamente, uma diminuição. Então, essa será a sequência da nossa carreira. A cada 3 pontos baixos, trabalharemos uma diminuição. E a sua próxima carreira, você deverá fazer de ponto sobre ponto, tá certo? Então, você vai terminar essa carreira aqui e para a sua próxima carreira, você vai trabalhar somente ponto sobre ponto, tá certo? Fazendo ponto baixo. Então, eu trabalhei minha carreira aqui de diminuição, permaneci os pontos sobre ponto e agora a gente vai passar para a nossa última carreira da nossa asinha, que será em diminuição. Então, faço 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai seguir essa carreira dessa forma. Chegando ao final, não esqueça de deixar um fio para poder costurar depois na sua peça. Você pode deixar uns 30 centímetros. E lembrando também que você deverá fazer outra peça igual a essa, tanto na asinha quanto no pezinho, tá bom? Então, você deve repetir esse mesmo processo da sua asinha e do seu pezinho, tá ok? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a parte do corpinho do nosso patinho. Então, vou iniciar aqui com 3 correntinhas, fechar na primeira com ponto baixíssimo, vou subir minha correntinha e aqui dentro eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Ficando no total, então, de 7 pontos baixos. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar aumento em todos os pontos. Então, para cada ponto de base, você deverá fazer um aumento. No seu total, ficará 14 pontos baixos, já que na primeira carreira, trabalhamos 7 pontos baixos. Então, vou seguir aqui, trabalhando 2 pontos para cada ponto de base. Chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, vou subir uma correntinha e no meu próximo ponto de base, eu vou trabalhar um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento.
Então, deveremos seguir assim por toda essa carreira. A cada um ponto de base, trabalharemos um aumento. Então, aonde eu tinha 14, eu vou ficar com 21 pontos baixos. Vou seguir aqui. Chegando aqui no final, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na nossa correntinha. Próxima carreira, eu vou subir minha correntinha e vou aqui no meu próximo ponto de base fazer um ponto baixo. No próximo, eu trabalho 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Então, aqui o nosso intervalo aumentou. A cada 2 pontos baixos, veja que eu trabalhei um aumento. Então, onde nós tínhamos 21 pontos baixos, agora nós iremos ficar com 28 nessa carreira. Então, se caso você errar na contagem, é só você ver, certificar certinho depois quantos pontos você vai ter. Afinal, a quantidade de ponto que você inicia aqui no início é a quantidade que você vai aumentar por carreira. Então, se você quiser fazer um tamanho maior, é só você aumentar no início ali, onde eu fiz 7 pontos baixos, você aumentar a quantidade de ponto aqui. E depois seguir a carreira. Ou você pode aumentar os intervalos aqui para que ele fique maior, tá certo? Nessa carreira agora, vou subir minha correntinha. No meu próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar o meu aumento. Um ponto baixo, 2, 3. E um aumento. Então, agora, essa carreira é a nossa última carreira em aumentos. E nela, você vai ficar no total de 35 pontos baixos, tá certo? Então, você vai seguir nela até terminar. E depois, pessoal, você vai manter essa quantidade de pontos, esses 35 pontos, por 7 carreiras, tá certo? E eu vou voltar já com a parte das diminuições. Então, você vai terminar essa carreira aqui de aumento e seguir 7 carreiras sem aumentos e sem diminuição, tá bom? Então, aqui, pessoal, as nossas 7 carreiras em ponto baixo, eu vou passar para as diminuições. Então, nossa primeira carreira de diminuição será 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira. A cada 3 pontos baixos, nós trabalharemos uma diminuição. Faça assim por toda essa carreira e depois você deverá permanecer essa carreira sem aumentos e sem diminuição, tá certo? Então, você vai fazer essa carreira de diminuição e a próxima carreira sem aumento e sem diminuição. Então, pessoal, eu fiz a minha carreira aqui de diminuição e depois permaneci ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer outra carreira em diminuição. Então, eu vou subir aqui minha correntinha, vou no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. A cada 2 pontos baixos, trabalharemos uma diminuição. E você deverá manter a próxima carreira o ponto sobre ponto, igual nós fizemos nessa carreira, tá certo? Novamente, pessoal, nós trabalhamos uma carreira de diminuição e mantemos depois esses pontos que sobraram. Nós vamos agora para a nossa última carreira em diminuição. Então, eu faço minha correntinha aqui representando meu ponto baixo e venho aqui e trabalho uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Veja que diminuiu o espaço do tempo para fazer a diminuição. Aqui agora já é um ponto baixo para uma diminuição.
Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira e depois você deverá permanecer os pontos e aí sim você pode arrematar o seu fio, que a parte de baixo do seu corpinho já vai estar pronta. Agora eu quero explicar para vocês como que vocês vão fazer a cabecinha do seu patinho. Vocês vão fazer igual essa peça. Eu não vou gravar ela porque a peça é o mesmo processo. Porém, quando você chegar na parte das diminuições, você vai seguir carreira sobre carreira em diminuição. Então, veja que aqui, ó, nós fizemos a carreira de diminuição e permanecemos em ponto baixo. Carreira de diminuição e permanecemos em ponto baixo. Na cabecinha, você não vai fazer assim. Você vai já fazer a sua carreira de 3 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição e 1 ponto baixo e uma diminuição. Você deverá deixar o fio para costura ou na cabecinha ou aqui na parte do corpinho, fique a seu critério. Um dos dois depois você pode costurar, tá certo? Então, é só você seguir o mesmo processo de início. 7 pontos baixos, depois trabalhar carreiras de aumento em todos os pontos, depois carreiras de aumento a cada 1 ponto baixo, um aumento, depois 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, e permanecer as 7 carreiras e depois trabalhar 3 carreiras em diminuição. Agora eu já vou vir mostrando para vocês a parte de costura. Aqui, pessoal, eu já preguei aqui uma das minhas asinhas e uma das minhas patinhas. Então, vou virar aqui do lado de cá para mostrar como que eu prossegui para fazer aquilo. Tá vendo aqui a parte onde eu iniciei? Eu vou dobrar ela dos dois lados, assim. Ela vai ficar bem partida, tá certo? Assim, dessa forma, essa parte de onde nós iniciamos vai ficar para trás. Vou pegar aqui a minha asinha. E vou vir, ó, você conta 1, 2. Na segunda carreira, pessoal, no meio, eu vou colocar a minha asinha. Então, vou passar para lá, ó. E lembrando que aqui no primeiro ponto, você deve passar 2 vezes, sempre no início e no fim. Nessa parte aqui da nossa asinha, nós vamos costurar e você não vai colocar enchimento nela, tá certo? Então, não precisa colocar enchimento aqui na nossa asinha, porque não tem. Então, você vai vir costurando. Quando chegar aqui no final, você passe e deixa para arrematar o fio do lado de dentro aqui do seu patinho, tá certo? Assim, a costura não vai ficar aparecendo. E nem o arremate. Agora, o pezinho do nosso patinho, se você quisesse que o seu patinho ficasse com a perninha aberta, então você deveria deixar 1 ou 2 dedos a partir daqui dessa linha aqui, tá certo? Então, você contaria 1 ou 2 dedos e costuraria o seu pezinho. Mas como eu quero que ele fique pra frente, então eu vou fazer bem rente aqui, e na hora que eu colocar o enchimento, ele vai ficar para frente. Então, vou dobrar aqui o meu pezinho, ó. Veja que quando eu dobro ele aqui, para ele ficar retinho, o nosso início está aqui nesse ponto, no segundo ponto. Então, eu vou vir aqui pro primeiro ponto, ó. Vou trazer a minha linha pra cá e vou firmar ela aqui no primeiro ponto, ó. E agora sim, eu vou pregar essa peça no meu patinho. Então, a contar aqui do início aqui do nosso trabalho, ó, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, sim, eu vou pegar aqui para fazer a costura. Então, eu vou fazer bem rente ao outro pezinho. Então, já vou vir aqui, ó. Passar 2 vezes. Aqui eu tenho uma dificuldade maior, pessoal, por conta da câmera, que aí fica meio complicado de eu pegar no meu pezinho e no corpinho. Mas é super fácil de fazer, não tem dificuldade não. Veja, ó, que eu passo nas 2 alcinhas dos dois lados, ó. E puxo. Venho aqui no meu ponto aqui da minha carreira e passo, ó. Passar 2 vezes
Aqui no pezinho, sim, você precisa ter o enchimento, tá, pessoal? Então, o nosso corpinho ficará assim. Aqui, pessoal, eu já tenho a minha cabecinha, já coloquei meus 2 botão. Eu coloquei ele, ó, se você contar aqui da sua última carreira de aumento, você conta 1, 2, 3, na quarta carreira você vai colocar o botão. Veja que eu deixei um intervalo de 4 pontos para colocar o outro, tá certo? Agora, vamos colocar aqui o nosso bico do nosso patinho. Então, já venho aqui com a minha cor laranja. E vou posicionar eles, ó, no rumo certinho do olhinho ali. Eu conto 1, 2, 3. Na minha terceira carreira aqui, eu vou iniciar a minha costura. Então, venho aqui, ó. E já venho prendendo do lado de lá. Passo 2 vezes aqui. E depois é só você vir pegando aqui nas 2 alcinhas e vir passando o seu fio. Quando chegar ali no final, você passe por 2 vezes. E é só passar o fio para dentro da cabecinha, que ainda tem como você arrematar o fio deixando do lado de dentro. Lembrando que o olhinho é bom você colocar ele sem o enchimento, tá certo, pessoal? Então, aqui terá ficado o seu biquinho. Agora, vamos costurar a parte da nossa cabecinha no corpinho. Aqui, pessoal, eu cortei uma quantidade de fio, você pode cortar a quantidade que você achar necessária. Para fazer o cabelinho aqui, ó, você vai passar sua agulha, ó, de crochê do lado de lá, ó, bem no meio aqui. Aí, é só você puxar os seus fios, laça e puxa. E aí, é só você aparar na altura que você quiser aqui o cabelinho do seu patinho. Tá certo? Tinha esse detalhe aqui também pra fazer, eu já resolvi fazer agora antes mesmo de fazer a costura. Agora, vamos aqui costurar, então, a parte do nosso corpinho. Quando nós terminamos uma parte tanto a parte da cabecinha quanto a parte do corpinho, ficou a mesma quantidade de ponto. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai posicionar aqui a frente, ó. Posiciona certinho, viu, pessoal? Pra ele não ficar torto. E aí, você vai vir aqui, ó, vai prender aqui. E vai prender aqui na parte de cima. Então, aqui, sempre nos primeiros pontos, você prende 2 vezes. Agora, para dar sequência aqui, ó, você vai pegar no seu ponto aqui e no ponto de lá. Passe nas 2 alcinhas, ó, tanto daqui de baixo, ó, quanto no ponto daqui de cima. Tá certo? E vem puxando. Não precisa puxar muito forte o fio para que ele não fique enrugado também, mas é necessário você puxar o suficiente para que ele também não fique bambo depois. Então, essa parte aqui é bem fácil também, porque já tem a quantidade exata dos pontos aqui, que você vai estar pegando tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Então, é só você dar sequência aqui na costura, quando chegar no final, é só você arrematar o seu fio. Eu vou voltar com a parte da gravatinha e já com o fim do nosso vídeo, tá certo? Então, pessoal, já terminei a parte das costuras do nosso patinho, ele já tá pronto, mas vamos fazer um detalhe da gravatinha. Então, como que eu fiz aqui já o início? Eu não fiz o passo a passo porque ele é bem simples, só vou fazer a parte do acabamento aqui dele. Eu fiz 8 correntinhas e trabalhei nessas correntinhas por 4 carreiras, de idas e vindas. Então, nas 4 carreiras eu tinha 8 pontos baixos. Depois, eu fiz já essa parte aqui dele toda em volta aqui para dar um acabamento de ponto baixo. Lembrando que aqui no primeiro e no último ponto baixo de cada carreira, aqui em cima e aqui embaixo, eu trabalhei 2 pontos baixos para que ele pudesse fazer essa curvinha.
Então, agora nós vamos trabalhar aqui a parte do acabamento da nossa gravatinha. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e já vou vir aqui pro ponto de trás. Eu vou trabalhar no ponto caranguejo, tá certo, pessoal? Então, esse será o detalhe de acabamento da nossa gravatinha. Então, eu vou fazer o ponto caranguejo por todo ele. Depois que você terminar, você já pode arrematar o seu fio e finalizar ele, tá bom? Você arremata ele e já... Porque nós vamos trabalhar com outra linha, tá bom? Para fazer a parte do meio da nossa gravatinha. E você deverá também fazer um cordão com 30 correntinhas para poder passar na nossa gravatinha, para poder amarrarmos no nosso patinho, tá certo? Então, você vai terminar aqui essa parte da gravatinha e fazer um cordão com 30 correntinhas, tá certo? Depois, pessoal, com sua agulha, você deverá dobrar essa parte aqui no meio, passar ela aqui no meio e vir depois torcendo ela aqui, de forma que ela forme essa parte aqui do meio da sua gravatinha, tá certo? Pois é só você arrumar e passar o seu cordão aqui atrás para fazer, então, a sua gravatinha. E agora é só você colocar no seu patinho. Depois, então, de termos amarrado aqui a nossa gravatinha, o nosso patinho terá ficado assim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário. E não esqueça de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Beijos e até a próxima!